Fala galera, hoje nós vamos uma aula de revisão sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Eu fiz essa minha tabelinha aí para estudos, tá? E quem não tem ainda, dá um pause aí e copia, tá bom? Então vamos dar início. Eu vou começar com alguns exemplos e também a gente vai utilizar essa tabela nas resoluções. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que saber é utilizar a tabela, certo? A tabela ela é composta, o nome do hidrocarboneto tem o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo, gente, é o número de carbonos, né? No caso, você vai contar quantos carbonos ele tem. No infixo, você vai olhar para as ligações, tá? E por último, o sufixo, como o grupo funcional que nós estamos falando é o hidrocarboneto, ele termina-se com letra O. Hidrocarboneto, para quem não está lembrado, é o composto que apenas possui carbono e hidrogênio, tá? Então vamos lá, explicando aqui, ó, quando tiver apenas um carbono é MET, dois carbonos ET, por aí vai a sequência. Eu coloquei aqui até 10, tá? Mas existe até bem mais. O infixo, se tiver só ligação simples, eu vou colocar o AN no meio, né, do nome. Se tiver uma dupla, eu vou colocar o EN. Lembrando que às vezes eu tenho que dizer onde é que está aquela dupla, qual carbono está aquela dupla. Assim também o IN, uma ligação tripla. Quando tiver duas ligações duplas, eu vou botar dien e dizer onde é que estão as duas. Assim também, quando eu tiver três ligações duplas, eu vou dizer trien. E quando eu tiver duas ligações triplas, né, eu vou dizer diin, e três ligações triplas, eu vou dizer triin. Então, explicado agora, vamos para os exemplos. No nosso primeiro exemplo aqui, eu vou começar usando a tabela, o prefixo. Quantos carbonos eu tenho? 4. Então, quando eu olho aqui, ó, 4 é but. Então, eu já sei que o começo, o prefixo é but. Quando eu olho para as ligações, que é o infixo, eu só vejo ligações simples. Então, vai ser AN. E aí, por último, como é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, eu vou colocar um O para se tornar butano. Então, o nome desse composto aí, facinho, o primeiro é butano, tá bom? Vamos agora para o segundo exemplo. Vou contar, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5. Então, olhando para a tabela, 5 é pente. Agora, nas ligações, nós vamos ter, eu tenho uma dupla. Então, se eu tenho uma dupla, é EN. Agora, eu tenho que dizer onde é que está esse EN. Por exemplo, eu começo a contar da direita ou da esquerda? Fica sempre a pergunta. Sempre a ligação dupla, ela pesa. Então, como ela está mais perto dessa ponta, eu vou começar carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Então, a dupla, ela pertence ao carbono 2, porque ela passou do carbono 2. Então, no carbono 2, eu tenho uma EN, porque é uma dupla. E o sufixo é um O, tá? Tanto faz eu dizer pente 2-eno ou 2-penteno. Tudo bem? Certo? A mesma coisa acontece aqui, Prefixo, eu vou contar quantos carbonos eu tenho. 6. 6 é X. Tem uma tripla, gente, Uma tripla é IN. Só que eu tenho que dizer onde é que está a tripla. Como ela está no meio, 3 para um lado, 3 para o outro, tanto faz eu colocar, vai ser sempre, de um lado ou do outro, vai ser no carbono 3. IN, porque é uma tripla, né? E vou colocar o O no final. Pode ser X3-eno ou 3-hexino, tá? Pode ser 3-hexino, tudo bem? Agora nós já estamos mais craques, né? Vamos lá, contar carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a gente já viu aqui, X. Eu tenho duas duplas, aqui e aqui. Como eu falei, essa dupla está mais perto da ponta. Então, aqui é carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho uma dupla no carbono 1, porque eu estou contando
da direita para a esquerda, ela passou do carbono 1. Então, eu tenho no carbono 1, vírgula, outra no carbono 4. Tá? Então, eu tenho duas duplas. Então, ó, duas duplas é dién. Eu coloco dién nó, porque no final, né? Professor, eu posso fazer assim, ó, 1,4 hexadieno. Pode. Hexadieno, pode botar um A aqui para ficar melhor, né? Hexadieno também pode ser assim, tá? Vamos agora esse outro, contar carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, olhando aqui, é hept. Hept, eu tenho, ó, 3 duplas. 3 duplas é triém. Mas onde é que está esse triém? Vamos contar? Olha aí, essa dupla não está bem pertinho da ponta, então eu vou começar a contar por aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho uma dupla no carbono 1. Tenho outra dupla no carbono 3, ó, ela está passando do 3. E tenho outra dupla no carbono 5. Como é 3 duplas, é triém. E vou terminar com a letra O, trieno. Ok? Posso jogar esses números para frente, ficar heptatrieno, tudo bem, também tá certo, viu? Vamos agora essa daqui por último. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Vou começar a contar por aqui, ó, porque a tripla está daquele lado. Gente, eu tenho, ó, duas triplas. Duas triplas é dién. Onde é que elas estão? Né? Se são 8, é oct. Ó, 8 carbonos, oct. Eu tenho uma tripla no carbono 1 e outra tripla no carbono 4. E como são duas triplas, é diin. E termino com o, diino. Tudo bem? Também posso fazer dessa forma. Então, ok, gente, né? Ficamos aí uma revisão rápida de como usar a tabela de nomenclatura dos hidrocarbonetos, né? Para resolver, dar nome a esses compostos, tá? Ficamos até a próxima, um abraço e bons estudos!